Pessoas do meu coração, tudo bom com vocês? Tia Kézia aqui passando em mais um vídeo aula e o de hoje é de geografia. Em geografia, nas aulas passadas nós estudamos um pouquinho sobre os tipos de terreno, então os tipos de relevo, né? Depressão, montanha, planície, planalto. E hoje é uma aula de geografia que tem tudo a ver com isso, que são sobre os rios. E eu pergunto, o que são os rios? Então, os rios são cursos de águas naturais que percorrem um caminho, que se deslocam, né, num caminho de acordo com os tipos de relevo. Então, eles se iniciam através de uma nascente, que o que é a nascente? A nascente é onde o rio nasce. Então, brota água naturalmente, que ninguém vai colocar uma água lá para lá nascer o rio. Então, a nascente é o local onde fica a maior altitude e onde se nasce o rio. Então, o rio nasce no relevo, onde maior altitude, e percorre um caminho e ela vai se modificando de acordo com o tipo de relevo. Então, ela acaba desaguando, né? Ela deságua, na verdade, no mar ou em outro rio, certo? Ela se encontra, na verdade, em um mar ou em outro rio, tá certo? E aí, esse caminho ele pode ser percorrido por diversos tipos de terreno, tá bom? A planície, o planalto, inclusive, ela deságua a nível do mar, que é na planície, certo? Que é onde ela vai se encontrar com outro rio ou com outro mar. Em uma representação que a tia Kézia vai fazer daqui a pouco, eu vou explicar melhor para vocês os elementos que compõem o rio até ele chegar a desaguar na praia, no mar ou em outro rio, tá? Eu vou explicar para vocês bem direitinho o percurso de um rio, tá bem? Mas antes eu vou explicar para vocês as páginas 90 e 91. Na página 90 vem falando justamente sobre isso que tia Kézia vai explicar, tá certo? Sobre a nascente, sobre a afluente, sobre margem e sobre a foz, tá bom? Que são que é o percurso do rio. O percurso que o rio faz até chegar a desaguar, que é na foz, tá certo? Na página 91, vocês vão encontrar lá uma tarefinha para vocês observar a imagem e completar com o percurso correspondente que está faltando, certo? Então, vocês vão completar com o percurso corretamente, né? Do rio até ele chegar na foz, até ele se encontrar com o mar, tá certo? Então, bom estudo e preste atenção para não errar, tá? Agora vocês vão ficar com a segunda parte, que tia Kézia vai falar sobre a nascente, sobre a margem, sobre a afluente e sobre a foz. Então, turma, voltando aqui, conforme prometido, olha, tia Kézia trouxe uma pequena ilustração sobre o percurso de um rio. E aí nós temos aqui, vamos supor que aqui é a mata, né? Tia Kézia representou aqui, ó, o verde é a mata. E nós temos o início. Olha só o que eu falei na explicação. Aqui, esse início é onde tudo começa. Então, o percurso de um rio, ele começa aqui, ó, na maior altitude, no ponto mais alto de um terreno, certo? De um relevo. Então, ele se chama nascente. Então, a nascente, tia Kézia vai colocar aqui para vocês perceber, tá? Então, a nascente é o local onde brota a água naturalmente. É o início do caminho de um rio. Então, todo rio, ele inicia com a nascente. Essa parte que ele vai percorrendo, de acordo com o tipo de relevo, nós chamamos de afluentes, certo? Essa parte aqui, ó, chamamos de afluente.
Afluente é considerado o rio menor. Ele deságua em qualquer outro rio, que é o principal. Então, esse rio aqui, ele pode, esse afluente aqui, ele pode desaguar até em outro rio, certo? Então, esse caminho aqui nós chamamos de afluente. Deixa eu deixar bem aqui, tá? Tá vendo que ele está continuando, percorrendo. E aí nós temos aqui um pedaço de terra. Terra de um lado e terra do outro. Não sei se vocês já perceberam, mas os rios, ele também tem uma parte elevada na lateral que nós chamamos de margem, tá ok? Então, nós chamamos de margem essa parte onde a água se encontra, certo? Com a terra seca. Então, nós chamamos de margem. E aí, nós temos dois tipos de margem. Nós temos a margem direita, certo? E a margem esquerda, tá bom? Logo em seguida, nós temos o percurso final. Ó, nós temos o percurso final do rio, que é quando ele deságua no mar ou pode desaguar também, né, em outro rio. Nesse caso aqui, Tia Kézia fez ele no mar, certo? Então, nós chamamos de foz. Então, a foz, que é o último passo do caminho que um rio percorre, nós chamamos de foz. Então, a foz é o local onde o rio deságua e ele pode ser em outro rio ou outro mar, certo? Certo? É o final do caminho de um rio, tá bom? Então, começamos com a nascente, percorremos de acordo com a altitude, tá vendo que ele começou com a maior altitude e terminou com a menor altitude a nível do mar, que é perto das planícies, tá bem? Então, nascente, afluentes, margem, que nós temos a margem direita e a margem esquerda, e a foz, que é onde ele deságua no mar ou em outro rio. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da representação um pouquinho de Tia Kézia. E mãos à obra. Cheirinho, tchau, tchau.